Olá galera, meu nome é Paulo Figueiredo, estou falando aqui do canal Blue Station, no nosso segundo episódio. O mundo dos super-heróis sempre atiçou o imaginário das crianças, e não foi diferente comigo. E de repente chega um jogo no PlayStation 1 chamado Marvel Super-Heróis. Eu acordo de manhã e vejo aquele jogo, com a capa com os super-heróis que eu mais gostava, Homem-Aranha, Wolverine e Capitão América. Antes do Thanos no cinema dizimar metade do universo Marvel dessa maneira, o Thanos tacava o terror nesse jogo chamado Marvel Super Heróis. Esse jogo era muito simplista, não tinha muitos personagens para a gente ficar jogando, porém ele era extremamente divertido, só pelo fato de ter Homem-Aranha, Wolverine, Capitão América e alguns outros personagens. Eu já falei demais, vamos para a introdução do jogo. O jogo Marvel Super Heróis foi produzido pela Capcom, em parceria com a Marvel, usando os personagens, alguns dos personagens no caso, que participaram da Guerra Infinita pelas Gemas. Na época eram chamadas de gemas, não joias, viu galera, no gibi. Então a gente tem alguns personagens do X-Men e alguns personagens dos Vingadores, que foram os personagens que lutaram contra o Thanos naquela guerra nos gibis. Então eles basearam o jogo nesse momento histórico da Marvel, que foi uma das sagas mais marcantes e que mais venderam gibis na época. Vocês podem perceber o quanto era simples o menu também. E aí a gente está no menu de seleção de personagens. Temos o Wolverine, o Hulk, o Homem de Ferro, a Psylocke, Capitão América, Shuma Gorath, Blackheart, o Juggernaut, Magneto, o Homem-Aranha, que é um dos meus personagens preferidos da franquia. Então a primeira luta que nós vamos ter é Homem-Aranha contra Capitão América. Reparem que as animações para a época eram muito bonitas, porque o jogo foi lançado por meados de 96, ele foi adaptado do fliperama para o videogame. Eu tive contato com o jogo em 1998, pouco depois de eu ter ganhado meu PlayStation 1. Então vamos lá, Homem-Aranha. Isso, Homem-Aranha dando gancho, agilidade, soltou teia, acertou a teia no Capitão América. Percebam que as gemas elas vão saindo do adversário e você pode usar ela como poderes para você mesmo. Os comandos para usar as gemas eram muito mais difíceis porque você precisava usar uma sequência de botões para acertar. O Capitão América usou a gema do poder agora. A gema do poder impactava mais os golpes dele. Cada gema tinha uma função quando você ativava ela. Percebam também que o Homem-Aranha, as animações de vitória, eu sempre gostei do Homem-Aranha porque eu sempre gostei de fotografia. Então eu achava o máximo essa comemoração de vitória dele. E sempre depois que você ganhava, colocava uma frasezinha em inglês. Cada herói tem a sua frase. Vamos lá para a próxima luta. Reparem realmente o quanto que demora a tela de menu de carregamento. Alguns personagens na época eu nem sabia quem era, como por exemplo esse Blackheart, porque eu ainda estava aprendendo a ler as revistas. Só depois que eu cresci que eu fui descobrindo que tipo de personagem era ele e alguns outros que aparecem por aí. Exemplo do Shuma Gorath que está lá na tela de seleção. Vamos lá, a gente vai lutando mais uma vez. Vamos buscando, você vê, os poderes eram bem bacanas para a época também, as animações. Então era um jogo que divertia muito a gente. Vou usar a Joia da Realidade. A Joia da Realidade, ele solta gelos. Então você podia ter alguns poderes que te davam uma certa vantagem. Esse Shuma, o Blackheart, desculpa, ele era um dos personagens mais apelão do jogo. Ele, primeiro pela altura dele e os golpes dele tiravam muito poder. Tanto que eu tomei um nocaute nessa luta. E agora vamos para mais uma luta. Homem de Ferro versus Juggernaut, ou mais conhecido como Fanático. Reparem como demorava essas telas de carregamento. Cara, isso na época quando eu era criança me deixava tão impaciente como deixa hoje. E o Homem de Ferro tem uma animação bem bacana, bem tecnológica, baseada bem nos quadrinhos. Olha, a coloração dos lasers que sai, o jato dele. Eu acabei usando uma joia do infinito que aumentava a minha velocidade. Então, cara, era um jogo muito bem feito para aquela época.
E agora vamos curtir um pouquinho da gameplay do Homem de Ferro, para eu não ficar atrapalhando o áudio original, galera. E o Homem de Ferro venceu. Unibeam! 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 Proton cannon! Superior attack! E conforme a gente avançando nos jogos, a gente ia derrotando os inimigos, a gente chegava no Thanos. O Thanos era o chefe final e ele era muito forte. Um soco dele se equiparava a 3 socos seus. Então para derrotar ele você tinha que ter muita estratégia e não adiantava você ir muito para cima. Então o primeiro embate é Capitão América versus Thanos. Repare que eu comecei bem com golpes mais rápidos. O Thanos solta muita magia, ele levanta a pedra, ele está com as joias do infinito na mão dele. Ele usa bem essa magia, olha só o quanto que tira de vida, só um ataque dele quando ele usa uma magia. Um golpe, ixi, não vai ter muito o que fazer, nocaute. O Capitão América foi o primeiro a cair. E do nada aparecia essa Thanosette para ficar ajudando ele. Agora eu vou de Hulk, o incrível Hulk. Vamos ver se o Hulk tem alguma chance contra o Thanos. Os golpes do Hulk nesse jogo também eram muito fortes. Porém o Hulk ele tinha um grande defeito. Ele era muito lento. Se você errasse um golpe contra um personagem rápido, a chance de você tomar um nocaute era muito boa. Então eu já comecei jogando uma pedra. A pedra já tirou bastante. Olha, comecei bem. Será que é o Hulk que vai salvar o universo? Olha, eu acho que vai. E o Thanos contra-atacou. Olha o que eu te falei, a velocidade de defesa do Hulk quase não existe. Eu tento chegar perto para dar o golpe, ele demora muito e o Hulk foi derrotado também. Agora vamos à batalha final. Homem de Ferro versus Thanos. Assim como o universo Marvel, eu decidi escolher um Homem de Ferro para tentar ser o salvador do universo desse jogo. Então vamos lá, aguardando a tela de loading. A animação do Thanos, ele rouba todas as joias do Homem de Ferro. Agora o Homem de Ferro tem que ir lá recuperar. Vamos lá. Olha lá o Homem de Ferro atacando, contra-atacando. Opa, acho que agora eu peguei o jeito da sequência do Thanos. Ah, vai ficar para trás, né? Sente a pressão, né, Thanos? Isso, vai pra dentro. Homem de Ferro. Isso. Solta o laser. Mais um laser. Bota ele na defensiva. Olha ele querendo contra-atacar. Vamos chamar algum poder especial. Olha ele defendendo bem. Foi pra defensiva, né? Ah, defende isso aí. O Proton Canyon é um dos golpes que até hoje aparece no Homem de Ferro. Em todos os Marvels. Desde esse Marvel até o Marvel vs Capcom Infinity. E o universo foi salvo. E o Homem de Ferro usa o poder das joias para tirar o pessoal que tinha virado pedra. A gente vê ali o Thor, a Mulher Hulk, a Wanda. E dessa vez o Sr. Stark não morreu, diferente do cinema. Eita, dei spoiler. Mas é isso aí, galera. Aí temos os créditos finais. O pessoal que colaborou com o jogo. E o Game Over dizendo que o jogo acabou. E você lá em cima podia colocar as 3 letras para marcar o seu progresso. No caso ali eu vou marcar Glue, que era o meu apelido de infância. Bom galera, então é isso.
Eu quis passar um pouco da experiência do Marvel Super Heroes. Foi um jogo que na época eu tinha saído do Mega Drive, onde eu só tinha tido contato com Street Fighter e Mortal Kombat. Então quando eu vi o jogo Marvel Super Heroes lá na minha mesa, que eu pude desfrutar do jogo, dos heróis que eu estava lendo os gibizinhos, na época eu era uma criança ainda, eu estava aprendendo a ler, então eu estava aprendendo a ler e lendo os gibis de super-heróis. E tive essa possibilidade de jogar com meus heróis preferidos, Homem-Aranha, Wolverine. Foi um jogo que me deixou horas e horas preso ao videogame. E olha, foi momentos porque eu jogava com meu irmão, jogava com meus primos, jogava com meu pai. Então eu jogava com toda a galera que passava lá em casa e sempre mostrava esse jogo. Então pessoal, o canal vai ficando hoje por aqui. Sexta-feira, então os dias que a gente vai estar sempre tendo algum conteúdo é de terça e sexta-feira. A gente está alinhando os horários do canal também para estar sempre postando para vocês acompanharem o conteúdo. Obrigado para quem está curtindo, obrigado para quem está comentando. Mandem sugestões para a gente aqui, que a gente vai tentar ver. Talvez um jogo que você tenha jogado e marcado a sua infância, talvez tenha marcado a minha também. E eu vou com certeza postar aqui no canal. Obrigado, galera. Não esqueçam de dar o like, não se esqueçam de se inscrever e deixem lá seus comentários. Muito obrigado. Um ótimo final de semana. Até mais. Antes do Thanos estalar o dedo. De novo. Antes do Thanos no cinema estalar os. Antes do Thanos no cinema dizimar metade do universo Marvel dessa maneira.